Começando mais um Território MLS Entrevista. Um prazer estar aqui hoje com o Rafael Santos, lateral do Orlando City, de 26 anos, que vem fazendo uma sequência de boas temporadas já com o Orlando City, vem para sua terceira temporada com o Orlando City, a gente tendo esse prazer de bater mais um papo com ele. Estou com o Christian, estou com o Celso e, é claro, com o Rafael. Queria dar as boas-vindas já para o Rafael. Um prazer estar falando com você, cara. Olá, obrigado, né? Agradecer vocês de novo aí pra gente estar podendo bater mais um papo e contando história aí, fazer tudo aquilo que a gente conversou da última vez, que vai ser muito legal. Pode começar, Christian. Primeira pergunta sua. Antes já também o Rafa dispensa apresentações, já é da casa, né? Já tô devidamente trajado aqui com a peita roxinha também. Inclusive, segundo fontes, a próxima entrevista, quando o Rafa ganhar a MLS, vai ser diretamente de Orlando, na casa dele, mostrando o troféu, tudo bonitão. Então, Rafa, você já é da casa, seja bem-vindo novamente. Cara, eu queria começar aqui primeiro falando algo que a gente falou muito da temporada passada, foi sobre a sua questão contratual, que você acabou resolvendo e você acabou jogando mais no Orlando do que na sua primeira temporada. Cara, finalista de conferência, como é que foi pra você essa última temporada? Vocês quase conseguiram chegar na final, disputar o título, mas enfim, foi uma ótima temporada mesmo assim. Em números individuais para você, por exemplo, foi muito boa, você concorreu inclusive ao gol do Orlando City na temporada, então foi uma temporada muito especial para você, eu imagino. Conta pra gente como que foi para você, desde o início até o final, como que você fechou 2024, o seu sentimento. Cara, falar a verdade assim, tipo, individualmente foi uma temporada muito boa, né? Onde a gente conseguiu bater os nossos objetivos individuais, mas tem aquela parte que ficou faltando, né? Que foi no ano retrasado a gente quase chegou e no ano passado a gente acabou chegando um pouco mais longe e aí foi na onde que a gente viu que a gente criou muita esperança de ser campeão e a gente tem time para ser campeão, né? A gente mostrou em 2 temporadas que eu tô aqui. Então, no final de tudo, a gente acabou com um gostinho amargo assim de que podia estar lá na final, né? Podia ter sido campeão. Mas o futebol é assim, a gente aprendeu, né? Mais uma vez, a gente aprendeu e esse ano a gente está aqui para tentar buscar a competição novamente. Eu acho que individualmente assim foi muito boa para mim, consegui jogar bastante jogos, né? A nossa competição no começo assim não estava sendo muito boa, né? A gente estava pecando em muitas coisas, mas depois que a gente acabou arrumando aquilo que nós estávamos errando, onde a gente estava perdendo jogos, que foi onde a gente deslanchou e praticamente classificamos em quarto lugar, que foi na onde levou a gente à final da conferência. Então, não pode falar que foi ruim, né? Foi muito boa a temporada para nós, mas ficou com aquele gostinho amargo que a gente podia ter sido campeão. E você renovou seu contrato no Orlando, vem para mais uma temporada no Orlando City. Eu queria saber de você como que foi esse processo de renovação, se foi algo muito tranquilo para você, se já era um desejo seu permanecer em Orlando, e o que você avalia para esse seu futuro jogando na MLS? Sim, o projeto, nesses 2 anos que eu tô aqui, já tinha sido conversado, né? A gente já estava meio que tudo encaminhado da maneira que nós conversamos até o final. E no final tudo deu certo pelos jogos que eu fiz. Eu acho que eu consegui ganhar aquela confiança de todos ali para poder estar mais um ano aqui com o Orlando e poder buscar competição. Então, eu acho que tipo tudo que a gente conversou antes de eu chegar foi o que está acontecendo agora, né? Então, essa renovação não é de agora, é de antes já do projeto que eles tinham me passado. Então, a gente apenas está seguindo. Uhum. Celso? O projeto foi o principal para você permanecer, ou Rafa? Ou nesse período de dúvida se fica ou não fica, surgiu algo que te balançou um pouco? Ou desde o começo você, não, o projeto me convenceu, quero permanecer aqui na MLS? Desde o começo, eu acreditava no projeto do Orlando, né? Nunca desacreditei, sempre confiei. E eles me passaram essa confiança também. E eu mostrei para eles que podem confiar em mim, que tudo que tá conversando eu jamais vou ir pro outro lado, né? E é normal que chegam coisas, né? Pelo tanto de jogos que eu acabei fazendo, então. E a gente tá numa outra competição, então. Onde eu tava numa competição do Brasil, então. E passei muito ano no futebol brasileiro, então
chegam bastante coisa, porque as pessoas conhecem a gente, né? Por bastante tempo que a gente tá lá. Então, às vezes chega bastante coisa assim, mas jamais, como eu te falei, acreditei no projeto do Orlando, e tudo que eu falei eu tô cumprindo e nunca vou deixar de cumprir. E o Orlando City acabou sendo eliminado, né, pelo New York Red Bulls, finalista da MLS Cup, né, o ano passado, e agora começa a sua temporada no UFC Series contra uma equipe brasileira. Fala um pouco pra gente do que vai ser esse começo de temporada e, obviamente, sem Facundo Torres, que está agora no Brasil. Como é que está sendo esse começo de temporada sem o Facundo e agora com a expectativa da FC Series para esse primeiro jogo da temporada de 2025, Rafael? Eu acho que nossos primeiros treinamentos, estamos indo para nossa segunda semana de treinamento, né? Então, é bem difícil falar assim. Eu vejo que nosso time tá bem focado, assim, né? Pelo que a gente passou no passado. Então, acho que todo mundo tá com aquela vontade de começar logo a competição, de mostrar tudo aquilo de novo. Então, mas eu acho que é muito cedo ainda, é questão de preparação. Nós já sabemos, ano passado a gente pegou o Flamengo na nossa preparação, então a gente já sabe como que é uma equipe brasileira vir jogar aqui, né? Eu sei que eles também devem saber como que é o jeito que a gente joga, porque às vezes eles acham que é fácil, mas eu tenho certeza que não vai ser, que nem fomos jogar contra o Flamengo eu tenho certeza que para eles não foi fácil. Mas para nós é um jogo, né? Não é mais um jogo, mas tipo, é um jogo que a gente tem que saber lidar e se preparar para a gente chegar bem na competição, né? O Atlético é uma equipe muito qualificada, onde tipo, quem conhece o Atlético sabe, né? Chegaram em finais, é time que sempre está brigando por títulos no Brasil. Então, para nós vai ser uma grande preparação e temos que fazer um bom jogo, mostrar toda a dificuldade possível para eles e tentar vencer de qualquer maneira. E depois disso, continuar a nossa preparação da maneira que tem que ser. E Rafael, ano passado vocês já enfrentaram o Flamengo, e como você acabou de dizer, agora vão pegar o Galo também. E eu queria saber se dentro do Orlando City tem um consenso, se isso é comentado entre os jogadores. Tem jogadores que já passaram pelo Brasil, que jogam no Orlando, brasileiros também. Ano passado tinha o Felipe também com vocês. E eu queria saber se isso é comentado dentro do Orlando City. Pô, é um time brasileiro, se alguém fala alguma coisa nesse sentido, se tem um ânimo, uma vontade maior por enfrentar um time de fora, algo desse tipo. Qual a percepção de vocês? A gente que conhece o Atlético, tipo eu, o Nico, o Lodeiro, né? Quem que jogou no Brasil, a gente conhece mais do Atlético assim, e a gente tenta passar o máximo de informações possível para quem não acompanha muito o futebol brasileiro, né? Tentar passar que é uma equipe qualificada, é uma equipe que gosta de atacar, onde tem jogadores que sabe fazer a diferença, tipo Hulk e outros, Scarpa e alguns outros. Então a gente tenta passar o máximo de informação possíveis para eles, para quando chegar no momento do jogo ficar um pouco mais fácil. Às vezes não tem aquele tipo de jogo de uma competição, né? Por ser um amistoso, às vezes é um pouco mais tranquilo, né? Mas temos que lidar como um jogo grande, né? Que vai ser um jogo com torcida, então do outro lado vai querer ganhar, nós também vamos querer ganhar, então vai ser praticamente um jogo grande onde os dois vão estar brigando pelo seu escudo. Então é isso, a gente tenta passar o máximo de informações possível para aquele que não acompanha o futebol brasileiro e mostrar que a equipe do Atlético é uma equipe qualificada. Não, e com certeza vai ser mais especial pro Rafa, porque como um cara formado no Cruzeiro enfrentar o Atlético, meu irmão, o moleque vai entrar com sangue nos olhos nesse campo. Sim, já disputei alguns jogos contra o Atlético, né? Ganhou mais ou clássico. perdeu, Rafa? Fala a verdade. Ai, eu desde 2019 ali, eu ganhei bastante jogos ali, né? Também já perdi alguns também, né? Alguns bem importantes, mas eram momentos diferentes também, né? Que a gente estava vivendo. Isso a gente tem que colocar em pauta. Mas já joguei bastante jogos contra o Atlético, jogar um clássico também é bem diferente. Então,
É que nem eu falei, a gente passa tudo isso, né, que a gente já passou contra esses times, pra ficar cada vez mais fácil pra gente colocar em prática tudo aquilo que a gente vem treinando. Ô, Rafa, é uma pergunta que eu tenho pra te fazer, porque a gente vem acompanhando alguns movimentos aqui nessa janela de transferências, e alguns jogadores brasileiros, eles comentam sobre o desejo de voltar pro Brasil para poder estar no radar da seleção brasileira. Como é que é isso para você? Você acha que estar nos Estados Unidos te tira muito da ampulheta não, mas ali da mira de uma possível convocação? Ou você acha que com o desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos é possível você poder continuar jogando aí, brigando, disputando e ser sim visto pela seleção? A MLS não te atrapalhar em nada disso. Eu acho que não, né? A seleção eu acho que é um lugar de momento, né? Você tem que estar bem para você ir para a seleção. Eu vejo que é claro que uma competição é um pouco mais desenvolvida, né? Eu acho que ajuda bastante, mas eu acho que a MLS assim não te atrapalha, porque como eu falei, você tem que estar no momento bom para você ir para uma seleção. Então, se você pegar uma sequência boa de jogos, onde você acaba aparecendo bastante, você tem essa chance, essa oportunidade talvez de encarar uma seleção. Então, eu vejo que a MLS está crescendo bastante, onde vários jogadores têm oportunidade de ir para a seleção brasileira, né? A seleção brasileira ou outras seleções também, né? Então eu vejo isso, eu acho que a MLS não nos atrapalha nada. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte dentro de campo, a gente tem que tá bem. E se aparecer alguma oportunidade, a gente tem que estar ali para mostrar, né? E agarrar a oportunidade que tem de aparecer uma seleção brasileira aí e poder mostrar seu trabalho e ser reconhecido. Rafael, para uma pergunta que eu tenho é o relacionamento entre as duas ligas, a Major League Soccer e o Campeonato Brasileiro hoje em dia. Você tem jogadores vindo e indo da MLS, né? Muitos dos craques que jogaram na MLS estão a caminho do Hemisfério Sul para jogar o Campeonato Brasileiro e muitas vezes até num reverso do que aconteceu alguns anos atrás. Você concorda que as equipes brasileiras estão olhando para a Major League Soccer como um mercado de compra, onde eles veem grandes craques como Facundo Torres, que jogou com você no Orlando City e agora vai ao Palmeiras. Você que já tem mais de 50 aparições só de temporada regular na liga, vê essa evolução dos craques sendo agora procurados pelas equipes brasileiras e talvez um reverso dos jogadores que agora estão indo ao hemisfério sul para até obter mais cobertura e, como o Christian falou, está num radar um pouco maior de outras, não só de seleção, mas também de outros times até europeus? Eu vejo isso como o futebol aqui tá crescendo, né? Porque agora eles estão vendo que tem jogadores bons aqui, né? Que nem, vou colocar um exemplo, o Facundo, né? O Facundo ele não saiu daqui para ir para um time qualquer, um time que vai brigar por meio de tabela. Ele foi para um time que tá sendo um dos times maiores campeões do Brasil, tá sempre chegando em finais, né? Então ele não foi para um time qualquer. Então eu vejo que isso mostra o trabalho que tá tendo aqui na MLS, a grandeza que tá cada vez está crescendo mais a competição está cada vez ficando mais competitiva, né? E de qualquer maneira que está saindo jogadores bons, como eles estão vendo que tem jogadores bons aqui, estão chegando jogadores bons também, Claro. né? Jogadores com nomes, promessas, né? Então, eu vejo isso, eu vejo que o futebol brasileiro aprendeu a olhar a MLS com os olhos diferentes, né? Com os olhos de tá vendo que aqui tem uma competição de verdade, que aqui os jogadores que estão aqui estão competindo, né? Que pode chegar no Brasil e pode fazer total a diferença possível. E eu coloco de novo como o Facundo Torres, né? O Facundo Torres, eu tenho certeza que isso aqui não foi uma preparação para ele, porque ele deu o melhor aqui, né? Era um dos principais jogadores nossos. Eu acho que o nosso time vai dar uma sentida também, porque era um cara que era de grupo, é um cara de grupo, é um cara que decidia na hora que tinha que decidir. Então, mas eu também vejo que ele vai chegar lá e vai estar totalmente preparado para jogar em um dos maiores times do Brasil.
Aproveitando esse gancho que você falou do Facundo, a gente teve muita atenção da torcida do Palmeiras, é claro, quando o Palmeiras conseguiu contratar o Facundo. Eu queria saber de você, o que você pode passar desse recado para a torcida do Palmeiras? Você que era um companheiro de time do Facundo, você acha que ele está pronto para chegar e jogar no Brasil? Você acha que ele pode sentir um pouco? O que você pode falar desse craquinho que jogava com vocês, que está chegando no Palmeiras? Eu acho que ele tá mais que pronto, né? É um jogador, mesmo pela idade, é um jogador experiente, onde que tá sempre pegando convocação de seleção, então já sabe, tem que saber se ele lidar com todas as situações. Sei que tem aquele período de adaptação que é normal, natural, e você sair daqui e ir pro futebol brasileiro assim é um pouco diferente, né? Então vai ter que ter aquele tempo de adaptação, saber certinho os momentos certos. Mas eu acho que está totalmente preparado. Eu acho que ele tem tudo, né, para mostrar o seu futebol no Brasil e daí deslanchar, se Deus quiser. E eu fico na torcida por ele. Ô, Rafa, voltando sobre a temporada do Orlando, eu queria saber de você, cara. São duas perguntas, na verdade. A primeira, qual foi o jogo mais difícil, na sua opinião, até essa caminhada até a final da conferência? Tudo bem, pode parecer uma pergunta meio até fácil de responder, né? Poderia dizer que foi o New York Red Bulls, porque foi o que vocês perderam. Mas na primeira rodada, vocês tiveram um duelo muito complicado contra o Charlotte, cara. Como é que foi para você, na sua opinião, na sua visão, o jogo mais difícil do Orlando? E depois eu faço a segunda pergunta. Eu acho que eu acho que o jogo mais difícil, assim, com todo respeito a todos que a gente joga contra, né? Mas eu acho que o jogo mais difícil, assim, para nós foi praticamente contra o Atlanta, eu acho, porque ali a gente tá jogando meio que um derby, assim, né? Aliás de ser um jogo de classificação, um mata-mata, você tá jogando um jogo que também fora de campo conta muito, né? Questão de torcida, questão de tudo, mas o que pesava mesmo era a questão da classificação. Eu acho que foi contra o Atlanta, porque também era o meio de tudo, né? Aonde depois que você ganha aquele jogo, você tá praticamente classificando para uma final. Então era o jogo que dizia tudo. O jogo do Red Bull foi um jogo difícil, foi um jogo praticamente muito difícil, era um time completamente diferente, onde é um time que contra-ataca o nosso ataque, né? Então, só que a gente pecou muito, a gente não conseguiu colocar em prática mais ou menos tudo aquilo que a gente vinha treinado e ficou faltando muita coisa. Por isso que a gente saiu de uma maneira não tão, um pensamento não tão bom, porque eu acredito que se a gente tivesse colocado em prática tudo aquilo que a gente vinha fazendo na competição, depois daqueles momentos ruins que a gente passou, a gente não perderia aquele jogo, né? Eu acho que a gente não perderia aquele jogo, porque até então eles fizeram um gol de bola parada, né? Sim. E a gente teve umas 3 chances claras ali para fazer o gol, mas quando não é para acontecer, não tem o que fazer, a bola não estava entrando, e a gente tem que levar isso de aprendizado e seguir para frente. Mas eu acho Com que esse foi certeza. um dos jogos mais difíceis. Com certeza, voltar mais forte para 2025, né? E, Rafa, a minha segunda pergunta para você é que nos últimos dias os noticiários esportivos foram tomados. Neymar na MLS, Chicago Fire em conversas com o Neymar. Cara, como é que foi para você ter essa expectativa de poder, sei lá, jogar na mesma liga que o Neymar e o Messi também agora, né? Se dizia muito que o Neymar estava negociando com o Chicago. Imagino que até certo momento você ficou, pô, será que o Orlando também não vai dar ali uma passadinha para tentar trazer o homem para cá também? Não sei. Como é que foi para você, Rafa, tá aí acompanhando, tá dentro da liga, podendo acompanhar esses rumores de que o Neymar poderia chegar na MLS? Eu acho que ele vem para ajudar a crescer a liga, né? É um cara que sabemos de toda a qualidade que ele tem. A liga já tem Messi e outros jogadores, Suárez, e a chegada do Neymar seria para crescer bem mais a liga, porque mostra que os jogadores estão querendo vir para cá, né? Então eu acho que a chegada do Neymar seria para acrescentar a liga, para mostrar ter mais qualidade, né, nos jogos e também mostrar para o público também, né, para o público começar a querer assistir o futebol, porque aqui muitos esportes, né, tem muitos esportes aqui, então para trazer o público mais para o futebol, então eu creio que o Neymar viria para mostrar a mais qualidade para a competição.
O Dybala fala que era difícil jogar com o Messi. Seria difícil pra você, Rafa, jogar com o Neymar? Cara, acho que seria muito difícil, hein? Os, os dois é sem palavra, tipo, não tem nem que. Tipo, os dois pra mim é um dos melhores do mundo, assim. Neymar do seu auge, eu acho que pra quem viu, né? Pra quem viu ele no Santos ou no Barcelona ali, Neymar no seu auge é imparável, né? Então eu acho que chegasse pra cá, ou se chegando pra cá, é, eu acho que seria um cara que daria problema também. Vem cá, Rafael, você tem o Neymar sendo cogitado numa cidade como Chicago, você já mora nos Estados Unidos faz muitos anos, mas para mim faz muito mais sentido o Neymar numa cidade como Orlando, uma franquia que tem ligações muito claras com o Brasil, está em Orlando, que é uma cidade que tem uma comunidade muito grande de brasileiro. Explica um pouco para nós do relacionamento que você tem com a comunidade brasileira em Orlando e o impacto que teria um jogador do porte do Neymar. Talvez não seja o Neymar pelas dificuldades contratuais e o que seja, né? Mas vamos lembrar que uma vez a face do Orlando City foi o Kaká, né? Que realmente, provavelmente foi o maior jogador brasileiro que já passou pela Major League Soccer. Você acha que teria muito impacto e defenderia, talvez, a sua equipe contratar um jogador medalhão brasileiro para ganhar os corações desses residentes brasileiros em Orlando, né? Que eu já falo, né? Um dos maiores públicos da MLS, né? Mas o quanto desse público é realmente brasileiro, né? E há oportunidades para crescer esse relacionamento com o Brasil, né? Com um jogador do porte do Neymar. Quem que não iria querer o Neymar no time, né? Eu acho que quem falar que não queria tá mentindo. Eu acho que o Neymar, para onde for, vai ser muito mais que bem-vindo, porque deve ser um pouco mais fácil jogar com ele, né? Mas a gente pode colocar em exemplo o que aconteceu com o Messi vindo para cá, né? Então, eu acho que não seria diferente. O Messi, quando chegou no Miami, foi uma coisa de louco, né? O que tudo aconteceu, em questão dos estádios, sempre lotado. Hoje, quando você vai jogar contra o Miami, pode ser o estádio que for, vai estar praticamente sempre lotado. E eu acho que aqui em Orlando não seria diferente também, né? Eu acho que Orlando também não seria diferente. Em todos os lugares que se ele tivesse aqui, na onde ele fosse jogar, ia tá lotado para ver o futebol que ele tem. Né? E isso seria também o nosso a mais também, né? Que a gente tem que apresentar. Então seria mais fácil jogar com ele, né? Lógico. Bom, muito Ô, boa Rafa, sorte para você lá, viu? Pode ir, Ti. Pode falar. Não, para encerrar, primeiro eu queria falar que essa foi uma entrevista mais sobre assuntos gerais, né, envolvendo a MLS. A gente tem uma entrevista muito legal com o Rafa aqui no canal, justamente contando a história dele, chegada no Orlando. A gente vai deixar aqui depois na descrição para vocês conferirem. Mas para encerrar, Rafa, eu queria justamente saber a sua projeção para o ano que vem, o que você espera dessas suas próximas temporadas no Orlando, o que você está pensando desse 2025, um objetivo pessoal e um profissional também, o coletivo, né, do time. Eu até o momento, assim, eu não tô muito pensando nisso, né? Tô pensando como a gente tá no começo de temporada aqui, e eu acabei de fazer uma renovação, então eu acho que isso aí eu tenho que pensar um pouco mais para frente, naqueles momentos que devem ser pensadas essas coisas, porque agora meu pensamento agora é se preparar, né, para fazer uma boa competição, fazer mais uma boa competição, buscar ser campeão, na onde a gente só tá batendo na trave. Então, buscar essa competição que está nos faltando. E depois pensar do que vai acontecer, ainda a gente não sabe como que vai ser no próximo ano. Mas sempre tá mostrando o meu melhor aqui. E se for para ficar, eu sou muito feliz aqui. Então, se for para ficar, eu fico. Como eu disse, sou muito feliz aqui, então. Mas só mais para frente que eu devo pensar nisso. Na última vez que Show o de Rafa bola. veio aqui, ele bateu final de conferência. Agora vai bater final da MLS e vai ficar com o título. Se Deus quiser, hein? Se Deus quiser, esse ano a gente vai. Eu creio que a gente vai vir mais forte, né? A gente não pode. A gente vai focar um pouco mais agora no começo também. Não que a gente não esteja focado, não estava focado no ano passado, mas eu acho que a gente aprendeu um pouco, né?
como que é pra gente não chegar no final, a gente não ficar sofrendo muito da maneira que foi. Então, acho que a gente tem que fazer um grande começo para chegar lá no final, a gente tá bem mais confiante e, se Deus quiser, chegar na final e ser campeão, porque a gente sabe que a gente tem time para isso. Boa sorte pra você, Rafael. Agradecer ao Obrigado. Celso, agradecer ao Christian. Pode falar, Celso. Não, só desejar muito boa sorte na sua temporada aí. Eu sei que é longa, né? Muita coisa vai rolar antes dos próximos playoffs, né? Mas garanto que o Orlando City vai sempre ter uma posição avantajada pela seriedade que eu vejo dos dirigentes, da comissão técnica e dos jogadores base que fazem o clube andar e continuar no eixo como a gente vê. Então, boa sorte para você em 2025, Rafael, e agradeço muito sempre a presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço vocês mais uma vez aí por esse bate-papo, né? Foi tão legal. Sempre é legal, né? Trocar um papo assim, para saber de como que vai ser o ano assim. A gente tá aqui para contar, para tentar ajudar vocês. Boa sorte, Rafa. Ótimo 2025 para você, por Orlando City. E na próxima já tá marcado, dia 21 de janeiro de 2026, diretamente por Orlando, na sua casa, com o troféu da MLS. Ou, se Deus quiser, isso aí vai acontecer. Pode estar marcado. É isso. Valeu, Rafa. Um abraço. Tamo junto. Esse foi mais um Território MLS Entrevista. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.